Muito bem, a gente vê agora que o Ministério de Minas e Energia publicou na semana passada um decreto relativo à Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. A medida, inclusive, recebeu apoio do setor de combustíveis e bioenergia. Por isso, eu converso agora ao vivo com o presidente da Bioenergia Brasil, Mário Campo Filho. Presidente, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal AgroMais, obrigado por atender a gente nesse feriado, tudo bem por aí? Tudo bem, obrigado pelo convite. Uma satisfação nossa, presidente. Bom, conta para a nossa audiência, então, primeiro, do que se trata exatamente esse decreto, presidente. Bom, nós tivemos no ano passado, né, no ano de 2024, a aprovação de uma lei muito importante, uma lei que modificou essa política nacional dos biocombustíveis, né, chamada de RenovaBio. Essa lei, ela veio com duas mudanças importantes. A primeira delas é com relação à divisão entre o ganho com o mercado de RenovaBio, que é o mercado de CBIOS, né, que são certificados de descarbonização, a divisão entre as empresas produtoras de biocombustíveis e os fornecedores de matérias-primas. Então, nós incluímos isso na lei. Esse é um ponto importante da Lei 15.082, que foi sancionada ainda em 2024. E o segundo ponto, também tão importante quanto o primeiro, que veio resguardar a integridade do programa, foi a aprovação de medidas importantes que visam ao aumento da penalidade para que a gente tenha o cumprimento do programa RenovaBio. Vamos lá, quem são os agentes, né, que devem cumprir o programa RenovaBio? Pela legislação, produtores de biocombustíveis, né, etanol, biodiesel, biometano e outros biocombustíveis que nós temos hoje no Brasil, podem gerar os CBIOS, os certificados de descarbonização. Obviamente, isso tem todo um processo de certificação, auditado, né, tudo organizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e nós temos, por parte dos nós temos produtores, distribuidores, pós-revendedores e o consumidor. Então, os distribuidores são agentes obrigados a comprar esse CBIOS de acordo com as metas estabelecidas da ANP, com base justamente no que aquelas de combustíveis fósseis no ano anterior. Então, ou seja, cada distribuidor do seu porte e do seu mix de produto de venda de combustíveis fósseis, elas têm uma meta. E essa meta ela precisa ser cumprida. Infelizmente, nós tínhamos algumas, né, a gente observava muitas distribuidoras, principalmente distribuidoras pequenas e médias, que não estavam cumprindo essa determinação legal. E dessa forma, a gente observava que todo o contexto, quem deveria fiscalizar, não estava conseguindo fazer com que as distribuidoras cumprissem essas metas dentro do programa RenovaBio. Essa aprovação, a aprovação dessa lei, majorando multas, majorando ou criando maiores dificuldades para o descumprimento, veio de uma função muito importante realmente de manter a integridade desse programa tão interessante para o Brasil. Nós estamos no meio de uma transição energética tão importante, né, para essa questão climática do mundo, e o Brasil criou lá atrás um programa sensacional que chama RenovaBio, que no setor de combustíveis promove, então, essa transição, ela tende a provocar essa transição mais rápida. E a gente estava observando que muitos distribuidores não estavam cumprindo essa determinação legal. Essa legislação, e agora regulamentada pelo decreto publicado na semana passada, visa justamente a gente manter a integridade do programa e fazer com que as distribuidoras que não cumprem o programa RenovaBio sejam punidas e dessa forma passam então a cumprir, né? Ou seja, tem um maior poder de força, né, para que a gente tenha esse programa sendo cumprido. Inclusive, podendo ser imputado a elas crime ambiental de acordo com a determinação legal. Pois é, presidente, houve então de fato esse endurecimento nas penalidades, também houve um fortalecimento na atuação da ANP a partir desse decreto, né? Pelo que o texto apresentou, então, ele tem o apoio das entidades como a Bioenergia Brasil e também de outras entidades. Houve esse manifesto oficial, vocês apoiam esse decreto então, né? Com certeza, Bioenergia Brasil também é a única, que é uma entidade importante, parceira do setor, e também a entidade que representa, né, as grandes distribuidoras de combustível. É importante que o RenovaBio é apoiado não só
produtores de biocombustíveis, pelas grandes distribuidoras de combustíveis do Brasil. Hoje é representada, né, pelo que a gente chama de Sindicom, que é o sindicato das distribuidoras de combustíveis. Ou seja, nós, né, as 3 entidades assinou um manifesto publicado na semana passada, apoiando realmente esse decreto, apoiando os agentes, né, a agência reguladora, o governo, que justamente promove o cumprimento legal que determina a lei do RenovaBio. E assim a gente espera que a partir desse momento a gente evoluindo cada vez mais. O grande objetivo do programa, gente, é a gente aumentar a produção de combustíveis, reduzir a pegada de carbono do setor de combustíveis no Brasil, tem essa transição cada vez mais rápida, mais acelerada, e dessa forma a gente ter, de fato, né, a redução, né, das emissões de CO2 equivalente, aí, de gases de efeito estufa, em todo esse ecossistema de transporte, que não só aqui no Brasil, mas um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa do mundo. Bem, presidente, quero agradecer mais uma vez a gentileza de ter conversado com a gente aqui em pleno feriado, né? Desejar a você uma ótima semana. Saiba que o canal está sempre aberto para o diálogo, então vamos voltar a conversar numa nova oportunidade muito em breve, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Agora são